encerramento ao nosso evento. Vamos acompanhar a mesa redonda com o tema Práticas, Vivências e Ensinamentos que Salvam Vidas. Na moderação, nós teremos a professora doutora Rosilane Rocha, segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, recebendo nossa salva de palmas. Por favor. Como debatedor estará o professor doutor Elcio Bonamigo, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, por gentileza. Na condição de expositores, nós teremos os seguintes participantes. No tema 1, Ética, Cuidados Intensivos e Covid-19, com o professor doutor Paulo Maia, da Universidade do Porto, que fará suas reflexões por meio da plataforma Zoom. Para conduzir o tema 2, Ajuda Humanitária no Pós-Pandemia, nós convidamos o doutor Francisco Pavão, por gentileza, ele que é secretário permanente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. Eu passo então a palavra para a professora doutora Rosilane Rocha, ela que é segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Por favor. Obrigada, boa tarde. Vamos, incontinente, dar início a essa mesa muito interessante, com palestrantes que irão abrilhantar também o nosso evento. O professor Paulo Maia, ele é licenciado em Medicina, com as especialidades de Anestesiologia e Medicina Intensiva, desempenha várias funções ligadas à transplantação, sendo consultor do Instituto Português do Sangue e Transplantação, que representa na Comissão Europeia. Professor ainda catedrático convidado de Bioética e Deontologia Médica da Universidade do Porto. Participa regularmente como palestrante em eventos em diversos continentes e tem autoria de artigos e capítulos de livros no âmbito da bioética, medicina intensiva e toxicologia. É membro de várias sociedades científicas, tendo desempenhado várias funções nas sociedades portuguesa e europeia de medicina intensiva, estando atualmente mais ligado a projetos no âmbito de educação médica. Professor Paulo Maia, é uma grande honra e satisfação tê-lo aqui. O senhor irá apresentar pela plataforma. Tem 15 minutos para a sua conferência. Muito obrigada. Pode falar, por favor, professor. Bom dia a todos. Espero que estejam agora ouvindo bem. Sim. Então, começo por agradecer o convite ao Conselho Federal de Medicina, na pessoa do seu Presidente, do professor Irangal, e parabenizar pela organização deste evento e os importantes temas que iam hoje abordar. Cumprimentar a minha moderadora, a doutora Rosilane Rocha, cumprimentar o professor Elcio Bonamigo, que é um bom amigo, faz a redundância, e o meu participante na mesa, o Dr. Francisco Pavão. Agradecer ao apoio do secretariado e dizer que tenho muita pena não poder estar hoje convosco numa cidade tão bonita como Belo Horizonte, não poder partilhar a beleza natural de alguns dos bonitos edifícios, muitos deles de Oscar Niemeyer. E também para vos dizer que este assunto é um assunto muito importante, porquanto é um assunto que é recente, mas já tem muitos anos, e eu, na estrutura que desenvolvi para a minha apresentação, vou partilhar convosco também as reflexões que deram autoria ao livro sobre o mesmo assunto. Este é um assunto que todos nós nos preocupou, primeiro porque mudou muito a nossa vida o medo que incutiu a todas as pessoas, não só o medo da doença, mas o medo da perda dos direitos fundamentais que correspondeu para todos os cidadãos. E isto foi um problema que ultrapassou muitas barreiras da saúde e que
trouxe para o dia-a-dia questões tão importantes como, de novo, discutir os direitos humanos. E eu vou focar a minha apresentação primeiro nos direitos humanos e depois nos fundamentos da medicina moderna para compreender o impacto que a pandemia do Covid-19 teve em toda a sociedade. E teve um impacto que foi muito maior do que aquele que teve sobre os doentes, as famílias, as pessoas que tiveram doentes, atingiu toda a sociedade. Aproveito também para cumprimentar os sobrinos, quem sou mais uma vez louvo também o excelente livro, que é um contributo para a compreensão daquilo que são os direitos humanos e a saúde como direito humano fundamental. E para dizer que em todos os países, ou reforçar, as medidas restritivas dos direitos humanos foram medidas que tiveram como fundamento fazer o bem às pessoas, mas que assentaram e muito na estratégia de incutir o medo e de assim garantir que se podiam tomar medidas que pudessem beneficiar uma grande quantidade da população, mas medidas estas que muitas vezes puseram em risco direitos fundamentais dos governos, como o direito ao acesso à saúde, principalmente dos mais frágeis. Portugal e muitos outros países ratificaram convenções internacionais de proteção dos idosos, de proteção dos deficientes e com a pandemia Covid-19, muitos países elaboraram estratégias de triagem, de limitação de acesso aos cuidados de saúde por parte da população, que não só discriminavam essas pessoas, como também por outro lado, desrespeitavam os acordos que tinham firmado. A peste tinha suprimido os juízos de valor, aceitava-se tudo em bloco. E isto pode ter sido dramático para muitas pessoas. Muitas sociedades elaboraram diretrizes sobre como devia ser feita a gestão dos cuidados escassos para a população, que devia ser feita de uma forma transparente, de uma forma equitativa e consistente com a distribuição justa dos recursos, mas aquilo que se verificou foi que a maioria dos países, felizmente, não passaram por uma situação de capacidade convencional, não chegaram a atingir o nível de contingência ou de crise, mas muitos governos tomaram medidas que, antecipando essa situação, acabaram por limitar o acesso a cuidados de saúde, embora na maioria dos países, o chamado mundo desenvolvido, não tínhamos chegado a situações de ter, por exemplo, desligamentos de medidas de suporte nos cuidados intensivos para, contrariando a prática habitual, permitir que outros doentes pudessem ter acesso a esses mesmos cuidados. Isto colocou em risco os trabalhadores, primeiro, veio dar um relevo talvez demasiado ao valor instrumental da vida, porquanto permitiu que muitos profissionais tivessem acesso a vacinas e a terapêuticas antes de grupos com mais risco e, portanto, muitas das medidas que foram tomadas não foram tomadas de uma forma transparente, foram tomadas de uma forma, quiçá, abusiva. Igualmente, as políticas de alguns países de criar comitês de triagem não foram estratégias provavelmente mais adequadas, uma vez que a triagem nestas circunstâncias é muito difícil e deixar que decisões muito difíceis num contexto de grande pressão social e emocional fossem tomadas por pessoas sem treino nesse tipo de decisões, pode ter sido também ela própria uma forma de diminuir o acesso aos cuidados de saúde. Isto veio de novo colocar o ponto forte na discussão de será que o acesso é um acesso dicotomizado, isto é, por um lado vamos admitir os doentes e tratar os doentes apenas que têm
quer condições para sobreviver bem a toda a agressão e a admissão dos cuidados intensivos, ou vamos, na mesma, como fazemos tradicionalmente, permitir que os doentes tenham níveis diferentes de investimento e garantir dessa maneira que eles possam ter cuidados proporcionados à sua patologia, à sua condição e à sua vontade. Isto para dizer que o que se passou durante, principalmente o primeiro pico da pandemia, não foi muito uma questão de termos condições ou recursos para tratar todos os doentes, mas foi mais uma questão de estarmos preparados em tempo útil para tratarmos bem estes doentes. Para que tenham uma noção da importância daquilo que aconteceu, é bom lembrar que os doentes que foram submetidos à ventilação invasiva, a mortalidade nas unidades de cuidados intensivos, que foram criadas de novo, ultrapassou em muitos países de 85%. Em alguns países, a mortalidade global nesse primeiro pico atingiu 80%, e foram poucos os países que tinham estrutura, organização e cuidados de qualidade que permitiram ter uma mortalidade tão baixa quanto foi essa. Portanto, a abordagem que foi feita nos doentes foi uma abordagem que em muito ultrapassou aquilo que é a abordagem ética habitual, aquilo que é a abordagem médica no sentido de uma correta avaliação do ponto de vista clínico e de uma correta avaliação do sofrimento dos doentes, e que levou a que muitos doentes viessem a acontecer dentro e fora das UTIs, dentro e fora dos hospitais, muitos com acesso aos cuidados que desejavam, mas muitos também sem esse acesso aos cuidados que eram desejáveis. E, portanto, nós assistimos a situações dramáticas em que os direitos humanos não foram respeitados adequadamente e em que os doentes acabaram de ser tratados de uma forma que não foi a forma convencional como os médicos e os outros profissionais de saúde normalmente tratam os doentes. Nós sabemos que a morte nos hospitais e nas unidades de cuidados intensivos tem se alterado muito nos últimos 20 anos. A França é um dos países onde provavelmente essa mudança de paradigma mais se notou. A França é um dos países onde não se podia suspender praticamente medidas de terapêuticas que mantivessem a vida, para um país onde hoje é possível não só suspender essas medidas, como administrar fármacos, como antecipar a morte, mas sempre respeitando aquilo que são os princípios básicos da medicina, como o respeito pela vontade do doente. E nós verificamos durante a fase inicial da pandemia que tudo foi sacrificado à eficácia. Os direitos dos doentes, os direitos da família. E numa revisão que fizemos da minha unidade, comparamos a prática dos cuidados de fim de vida e humanização nos doentes no início, no primeiro pico da pandemia, com aquilo que era a nossa prática habitual. Nós verificamos que, fruto das restrições impostas pelo governo, proibição de visitas, proibição de reuniões com os familiares dos doentes, comunicação muito restrita, ou apenas chamada por dia, ausência de suporte religioso, nós verificamos que aquilo que nós sabíamos em quase 100% das situações, passamos durante este período a ter quase 10% das situações. E isto foi tendo uma diminuição muito grande daquilo que eram a qualidade dos nossos cuidados de vida, a qualidade da humanização que era preciso. Agora falarmos muito sumariamente também de um outro aspecto muito importante, que é o aspecto do tratamento, da investigação e do tratamento do doente. Estávamos apavorados no início da pandemia, não sabíamos quantas pessoas iam morrer como consequência desta pandemia. Nós
temos relatos de colegas de diferentes países dizendo que a única coisa que podia salvar a nível de doença eram os cultivares e, eventualmente, ir para o problema dos doentes. E quando falávamos com os médicos que tinham responsabilidades nas sociedades científicas, todos diziam que isso eram casos anedóticos, não havia evidência. E, portanto, é muito relevante, peço desculpa porque fiquei numa tecla ligada, é muito importante voltar a referir o que é então um tratamento apropriado. Um tratamento apropriado é aquele que tem indicação que é consentido pelo governo. E os médicos baseiam a sua prática na evidência, não baseiam a sua prática em outro tipo de conhecimento e esta mesma evidência é a base da confiança que a sociedade tem na classe médica, nos profissionais de saúde. Nós melhoramos muito nos critérios para a aprovação da investigação, desde 1947, que tem vindo a ser alargado o conjunto dos critérios necessários a ser respeitados para que uma investigação com fármacos seja efetuada em ser humano, no sentido de conseguir que se possa garantir não só a sua eficácia, mas também a sua segurança. Portugal aderiu à legislação europeia que regulamenta os estudos com fármacos e, portanto, toda a nossa aplicação ou utilização de fármacos é feita com base numa experiência consistente e numa experiência robusta, é base sempre na comparação com fármacos que foram utilizados no placebo e, portanto, nós temos uma ideia de que pior do que fazer não tratar em doentes é nós devemos saber. E a necessidade de envolvimento de muitos políticos nas decisões médicas levou a que, erradamente, fossem utilizados fármacos que não só não fizeram maiores doenças, como podem eles próprios ter aumentado os mortos da pandemia. E se todos nós sabemos isto, sabemos também que já anteriormente, em séculos anteriores, sempre que faltava evidência ou uma solução racional para os problemas, nós nos socorríamos outras formas de os resolver, as quais muitas vezes não ajudaram em nada. E, portanto, para proteger os doentes, era fundamental que os médicos não só pudessem escolher bem os fármacos, como também era importante que pudessem proteger os doentes de experimentação que fosse perigosa para os doentes, porque foi isso que aconteceu. Durante um certo período, houve um risco grande de utilização experimental de fármacos sem mínimo de evidência e que esses próprios fármacos não pudessem ter tido um efeito grave sobre os doentes, o que levou a que também muitas associações, principalmente médicas, tivessem procurado defender que os médicos não se iam tratar dos fundamentos da sua prática para salvar a vida dos doentes. Neste editorial, publicado recentemente no Intensive, é referente de 2.980 ensaios com intervenção, apenas 13% foram completos e apenas muito poucos conseguiram chegar até ao fim e apenas um demonstrou efetivamente um benefício claro para os doentes. E, voltando à questão dos corticoides, aquilo que se dizia empiricamente no início, que os corticoides podiam salvar vidas, veio a comprovar-se através de um estudo, mas isso não implica que esses mesmos estudos que chegaram tardiamente não tenham trazido para os doentes alguns maus resultados. Mas os doentes não foram as únicas vezes suas famílias, não foram as únicas vítimas
vítimas da pandemia, os profissionais de saúde também foram vítimas no sentido em que muitos deles desenvolveram burnout, uma investigação colaborativa com a Faculdade de Medicina, ou vítimas de outras instituições da Universidade do Porto. Houve outras vítimas, os profissionais, que desenvolveram um elevado nível de burnout, um elevado nível de stress pós-traumático secundário, e muitos profissionais de saúde tiveram a intenção de abandonar a sua carreira. Depois da comemoração de 75 anos, não só do Código de Nuremberg, mas também da publicação do livro Peste, uma das obras fundamentais de Albert Camus, foi prémio Nobel de Literatura em 1957, e que terminou o seu livro dizendo: mas, no entanto, sabia que esta crónica não podia ser da vitória definitiva, podia ser apenas o testemunho do que tinha sido necessário realizar e que, sem dúvida, deveriam realizar ainda contra o terror e a sua arma infatigável, a despeito das dores pessoais, todos os homens que não podem ser santos e recusando a vida corajosos, se esforçam, no entanto, por ser médicos. E se temos algum ensinamento a tirar desta pandemia, é que nós devemos continuar a privilegiar fundamentalmente aquilo que leva a sociedade a confiar nos médicos, na relação médico-doente, uma medicina baseada na evidência, resistir a todas as tentativas de politização, de práticas não fundamentadas na evidência, respeitando sempre o ser humano em todos os momentos até ao final da sua vida e defendendo a sua organização da prática da medicina. E é esta a mensagem principal deste dia para nos deixarmos, e estarei disponível para as perguntas que entenderem. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, principalmente enaltecendo pelo cumprimento do tempo, professor. Muito obrigada. Agora nós vamos passar para o outro palestrante, Dr. José Francisco Pavão, é médico, especialista em saúde pública, mestre em saúde pública pela Universidade do Porto e aluno do programa de doutoramento em estudos internacionais. Pós-graduado em Relações Internacionais e Diplomacia pela Universidade Lusófona do Porto e pós-graduado em Gestão e Direção de Serviços de Saúde pela Porto Business School. Consultor técnico de projetos internacionais e científicos da CESPU, diagnóstico e docente no Instituto Politécnico de Saúde do Norte, médico consultor da Omata Palo S.A., colabora ainda com o Departamento de Saúde Pública do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, é secretário permanente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, coordenador do Gabinete de Apoio ao Bastonário da Ordem dos Médicos para a Diplomacia da Saúde, membro da direção da ONG Mundo a Sorrir e da UNITE, fundador e presidente da Diplo Saúde Portugal. Professor, seja muito bem-vindo. Agradecemos a presença do senhor. O senhor tem 15 minutos. Obrigada. Sim, fique à vontade. Não obstante, irei dar os meus cumprimentos e permitam-me que, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Federal de Medicina, professor José Irangalo, cumprimento todos os presentes e todos os colegas neste encontro de bioética aqui na cidade e na agradável cidade e simpática cidade de Belo Horizonte. Cumprimentar também a organização e, nesse sentido, congratular a Faculdade de Medicina do Porto e cumprimentar o Sr. Professor Rui Nunes, enquanto seu alto representante e também o grande promotor do ensino da bioética no nosso país, mas também no seio desta comunidade falante em português. Permitam-me uma palavra de cumprimento também especial ao Dr. Giancarlo Cavalcanti, na sua qualidade de presidente eleito recentemente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, e que esta comunidade
tem promovido o legítimo e defendido os legítimos interesses de todos os médicos que falam português neste nosso mundo e que ainda recentemente na cidade de Bissau, no seu 10º encontro, promoveu uma declaração conjunta sobre aquilo que é a violência no exercício da medicina e por isso congratulá-lo também nesse sentido. Bom, eu passo a cumprimentar então a senhora professora Rosilane, enquanto moderadora desta sessão, o nosso debatedor, o professor Elcio Bonamingo e o meu colega palestrante, o professor Paulo Maia, que nos segue por esta conferência via Zoom. Uma das grandes alterações que a Covid veio, porventura, trazer aos nossos dias e às nossas conferências médicas é esta possibilidade e capacidade de conexão telemática em todo o seu esplendor. Eu irei debruçar-me sobre o tema da ajuda humanitária na pós-Covid, não sendo obviamente um tema simples, pela sua grande dimensão no contexto até da ajuda humanitária médica, mas também da saúde global e das relações internacionais. Todavia, a grande questão que se impôs durante o período pandémico e no seu início, mas que se mantém atual, é exatamente aquela questão que vale $1 milhão que vão ser, ou quais vão ser as mudanças que a Covid irá impor ao nosso mundo e ao nosso dia-a-dia. São várias, algumas delas estão a ser mais esclarecidas ou estão a ser melhor percebidas ao longo do tempo e outras já foram quase explicadas ou respondidas. Bom, eu gostaria aqui de fazer uma ressalva, até pelo meu interesse académico da saúde global, que esta recente pandemia por Covid-19 nos lembra que nenhum país resolve uma ameaça ou um problema de saúde pública num contexto de um mundo globalizado de forma individual ou sozinho. E se até algumas décadas ou alguns anos, já vários exemplos nos traziam da influência da saúde nas relações internacionais, relembremos a SARS em 2003, a H1N1, a gripe em 2009, o ébola em 2014, a Zika em 2016 e recentemente, obviamente, a Covid-19, foi esta a grande transformação de influência, sobretudo na política externa dos países. E a saúde global lida, obviamente, com desafios de saúde que são transfronteiriços, que passam para lá das nossas fronteiras de nação e, por isso, está relacionado, obviamente, com muitos dos componentes que dominam as relações internacionais ou a política externa, sejam eles a segurança, sejam eles a diplomacia, sejam o comércio e seja, obviamente, a ajuda. Neste caso, a ajuda humanitária ou a ajuda médica humanitária e a ajuda internacional. E é facto, permitam-me para ver se consigo, é verdade que a pandemia por Covid-19, sobretudo nos primeiros tempos, nos primeiros meses, trouxe uma quantidade enorme de exemplos das relações entre a saúde e a política externa. E como é que a saúde se mistura na política e a política na saúde. E reparem que não queria ser demasiado provocatório, mas este é um exemplo de março de 2020, em que a Rússia, perante a total desgovernação europeia ao início da resposta pandémica, ao encerramento de fronteiras num espaço partilhado Schengen, ao livre comércio, não conseguiu responder àquilo que era mais básico de uma ação humanitária de ajuda entre nações irmãs e vizinhas, que era orientar material médico e meios médicos e recursos humanos a um país vizinho. E um país que tem, obviamente, demasiados interesses políticos externos, como agora é evidente no conflito que estamos na Europa, a Rússia enviou este material para a Itália com amor. E isto
é um bom exemplo daquilo que foi e que continuam a ser os motivos da política externa relativamente às questões de saúde. Bom, a verdade é que a pandemia por Covid-19 foi também, para além de uma emergência em saúde pública, obviamente, uma pandemia, foi também uma crise económica, uma crise social que se transformou aos poucos numa crise de direitos humanos. E ela foi evidente exatamente porque aumentou ou duplicou o número de pessoas que experimentam a fome ou a fome crónica. A Unesco indicou que mais de 60% de crianças e jovens ficaram limitadas ao acesso à educação. As Nações Unidas, pelo seu secretário-geral, pediram o cessamento urgente de todos os conflitos armados e conflitos em várias partes do mundo para que a assistência humanitária e a assistência à prevenção do Covid pudesse chegar aos mais vulneráveis. E, por outro lado, também o Conselho dos Direitos Humanos pediu ou alertou todas as nações do mundo para aquilo que eram os abusos à custa da desculpa da Covid sobre as populações. E, por outro lado, os fenómenos migratórios e também dessas populações, que sejam refugiados ou que sejam apenas movimentos migratórios, ficaram totalmente desprotegidos e ainda mais vulneráveis devido à pandemia Covid-19. Por outro lado, nem tudo foram notícias más. Também surgiram exemplos, já mais tarde, daquilo que são os bons mecanismos de solidariedade e cooperação entre nações e das grandes instituições internacionais ou organizações internacionais, e uma delas foi a questão da Covid-19, da vacinação para a Covid-19, através do mecanismo COVAX. Não obstante os nacionalismos que imperaram ou o nacionalismo das vacinas, a COVAX veio permitir que muitas populações e muitos países tivessem acesso às vacinas que, de outra forma, só muito mais tarde conseguiriam aceder. Bom, a ajuda humanitária em si destina-se a salvar vidas, a aliviar o sofrimento durante eventos urgentes e emergências. São tipicamente esta ajuda humanitária, para não confundirmos com aquilo que é o desenvolvimento ou a ajuda ao desenvolvimento, é ela de curta duração, em zonas de desastres, e estes desastres podem ser de várias categorias, desde desastres climáticos, desde desastres armados, responde a um evento e é focado, obviamente, em salvar vidas. Academicamente é usual dividirmos os conceitos da saúde pública, da saúde internacional e da saúde global. Obviamente que eles se misturam na sua linha de conhecimento académico e até profissional, mas a ajuda humanitária está muito contextualizada naquilo que é a saúde internacional, sobretudo pelas suas referências do nível de cooperação, do acesso à saúde e até das disciplinas ou do nível geográfico a que está representado. E a ajuda internacional, ou pelo menos aquela que comumente nos habituamos a falar academicamente, ou que na prática é mais noticiada, é aquela que muitas vezes deriva do norte global para o sul global, onde há a grande maioria dos países em desenvolvimento ou de baixo e médio rendimento. E por isso essa ajuda tem, da parte dos doadores à ajuda humanitária ou do desenvolvimento, os países do norte global, como são o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, a França e a Inglaterra. E todavia, a ajuda internacional ou a ajuda humanitária não se deve deixar, ou pelo menos definir
por esta circunstância, porque essa ajuda é obviamente multidisciplinar, é multivariada e pode ser, e é sobretudo, bilateral, de país com país. E é nesse sentido que cada vez mais não se olha para este eixo norte-sul, mas para um mundo em que nos podemos globalizar e, por isso, cada vez mais introduzir a ajuda humanitária ou ajuda ao desenvolvimento naquilo que é a percepção da saúde global. Também no contexto de um quadro de trabalho académico, obviamente, e evidente, a ajuda humanitária pode-se registar naquilo que é uma ação global, mas que depois, obviamente, terá as influências que são individuais de cada país, os seus próprios interesses, porque é disso que se trata a diplomacia, que são colocar os interesses de cada nação na sua prioridade e depois talvez um contexto regional e um contexto global. Bom, ou pelo menos tentei trazer, uma vez que o que me era pedido era uma contextualização daquilo que é a ajuda humanitária na pós-Covid, ou seja, tendo em consideração que agora vivemos um contexto pandémico ainda, mas que já mais controlado e sobretudo com mais conhecimento científico e médico, e isso nos permite até uma maior liberdade social e de circulação, mas a verdade é que alguns relatórios já foram sendo produzidos naquilo a quais foram os desafios da ajuda humanitária global no contexto da pandemia e no pós-Covid. E a verdade é que podemos avaliar que os grandes desafios impostos à ajuda humanitária foram o encerramento das fronteiras, a obrigação ou imposição de quarentenas, sobretudo em países em desenvolvimento, a redução das organizações internacionais e também de ONGs no terreno, a redução logística e dos seus recursos humanos, a perda de rendimentos das populações e, por isso, maior a sua vulnerabilidade, governos ou grupos armados que impuseram outro tipo de restrições e a desaceleração económica a nível mundial. E o que este relatório apontava é que a alteração das relações entre organizações internacionais e locais deve ser repensada, exatamente porque houve uma maior desigualdade do acesso aos serviços e da ajuda humanitária e, sobretudo, a necessidade de uma revisão dos modelos de cooperação. Outro relatório apontava, um relatório técnico, obviamente, e aqui conceptual naquilo que diz respeito à ajuda humanitária e à ajuda ao desenvolvimento, dizia que o impacto da Covid contribuiu para o aumento das necessidades humanitárias em 40% e, obviamente, que nenhum sistema humanitário estava preparado para aquilo que foi o choque global da Covid-19, ou pelo menos de uma pandemia a esta escala, mas que houve um grande reforço, cerca de 6,6 bilhões de dólares acima daquilo que já é imposto à ajuda humanitária ou à ajuda ao desenvolvimento pelos países e que, nessa linha, os grandes doadores se mantiveram os Estados Unidos e a Alemanha. Repare-se que aqui há decisões, mais uma vez, individuais e, por exemplo, a Inglaterra, que é ou o Reino Unido, que é um dos grandes doadores a nível internacional para a ajuda humanitária, nos últimos anos da pandemia, resolveu, ou pelo menos decidiu, reduzir em larga escala a sua ajuda ao mundo global. Bom, a verdade é que este relatório também indica que apenas 17% deste financiamento chegou às organizações que estão na linha da frente, ou seja, àquelas que estão junto dos mais vulneráveis e que são a grande maioria destas organizações, mais de 75%, que fornecem respostas em saúde às populações. E isto é por si só um facto muito significativo e sublinho aquilo que disse o Sr. Professor Rui Nunes no início da sua intervenção, é que a pandemia Covid-19, uma das lições que nos deu, é que foram aqueles sistemas de saúde mais
bem construídos, com os seus alicerces e mais financiados, que sobreviveram e deram resposta mais alargada às suas populações. Mas a resposta aos mais vulneráveis, muitas vezes dada em contexto de desastre humanitário, seja num conflito armado, por exemplo, como na Ucrânia acontece agora, é dada muitas vezes por este tipo de organizações. E é aqui que tem que chegar a ajuda humanitária. Eu, não me querendo alongar muito, faço ou refiro aqui que a ajuda humanitária, obviamente, tem por si só uma vertente de ajuda médica ou uma medicina humanitária que se compõe, obviamente, naquilo que é o apoio à vacinação, o apoio aos refugiados ou migrantes e, sobretudo, ao tratamento e ao cuidado médico dessas populações vulneráveis. E eu estou em crer, e alguma literatura já o diz, e alguns exemplos já os mostram, que a ajuda humanitária ou a medicina humanitária não se irá alterar devido à Covid-19. Aliás, eu estou até em crer, e todos nós, médicos, exatamente guiados por aquilo que também foi hoje referido, e mais uma vez sublinho ou refiro o que disse o Sr. Professor Rui Nunes, o amor pela vida. Porque é essa a nossa instrução básica num curso de medicina e, sobretudo, por aquilo que nos guia num juramento hipocrático, que é o amor ao próximo, o salvar a vida e, como agora referiu o meu colega Paulo Maia, não sendo santos, queremos cuidar o próximo. Este é apenas um exemplo de aquilo que a Ordem dos Médicos de Portugal fez, pouco, mas muito significativo para o apoio junto ao conflito armado na Ucrânia. E este é um mero exemplo daquilo que em todo o mundo as diversas comunidades médicas estão a fazer pelos seus concidadãos e pelos seus irmãos. E este é o melhor exemplo dessa ajuda humanitária que nós poderemos dar. Muito obrigado, eram estas as considerações que aqui vos queria trazer. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Francisco. Foi uma conferência excelente. Também muito obrigada pelo cumprimento do prazo. Agora vamos passar a palavra para o professor Bonamigo para que ele possa fazer o debate. Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder participar desse evento. Eu já estou há 15 anos fora dos conselhos de medicina, mas continuo ainda na Câmara Técnica aqui do nosso conselho e continuo sendo prestigiado, aí, principalmente pelo Dr. Irã, a quem agradeço. E é uma satisfação também ter participado, embora eu tenha feito também o meu mestrado e o meu doutorado na área de bioética, mas é uma satisfação participar de um evento como desse de hoje, né, que traz tantas informações. Eu anotei algumas aqui, por exemplo, sobre a bioética global, que a gente já andava meio esquecido, o humanismo com ampliação dos conceitos para todos os seres vivos. Achei interessante esse conceito hoje de manhã. As inovações com aqueles preços altíssimos, como foi discutido na mesa passada, e também esse aspecto da bioética e do islamismo também foram novidades que eu achei interessante. E também quero só fazer previamente também um outro comentário, né, do Dr. Rui, que chamou a atenção para o compromisso que os jovens médicos estão tendo com a pandemia. Eu já estou na 33ª turma, não sei, de medicina, e percebi isso clarissimamente, né? Entre o compromisso que as turmas de agora têm e ao contrário das primeiras turmas. Isso aí foi um exemplo que eu achei, para mim, muito gratificante, né? E sobre o juramento, doutor Rui, professor Rui, sobre o juramento, eu diria uma coisa para os professores nacionais. Se nós aqui não abordarmos o juramento de Hipócrates durante as aulas, doutor Roberto, de bioética e ética médica, com certeza eles vão fazer a primeira vez conhecer o juramento na hora da sua formatura. Então nós temos que dar atenção a isso também. E eu faço isso, faço treinamento nas minhas disciplinas do nosso juramento, né? Bom, então, a respeito, então, nós começamos o nosso debate. O professor Paulo Maia, na sua
grande experiência com UTI, chamou atenção para muitos pontos, né? Para aquele acesso pelo sucesso proporcional. Foi um assunto que nós discutimos muito na nossa Câmara de Bioética também. Nós fizemos um levantamento, né, da resolução do Conselho que trata das prioridades. Depois veio a Associação Medicina Intensiva do Brasil, brasileira, que, enfim, trouxe detalhes sobre como os médicos devem fazer essa abordagem para estabelecer prioridades, mas os próprios conselhos regionais de medicina, nós elencamos pelo menos 6 conselhos de medicina que fizeram isso, ou seja, estabeleceram, citaram diretamente aqueles protocolos, o SOFA, o índice de fragilidade e outros mais, né? Então, foi uma série de abordagens, um levantamento que nós fizemos que foi muito interessante a esse respeito. Mas então, professor Maia, deve estar nos ouvindo, né, doutor Paulo Maia? Então, eu queria, a partir disso, então, um dos princípios que o senhor também citou foi o da dignidade. Não discriminar o idoso. E os protocolos que nós estamos utilizando fazem isso ou ficam dúvidas? Tendo em vista o número de scores e protocolos existentes, há algum que seria mais indicado? Os conselhos de medicina podem fazer mais a esse respeito, doutor Paulo Maia? Mas entrei o Covid na semana em que não podia apenas Covid, e para dizer que é muito difícil, relativamente aos idosos, tomar decisões apenas baseadas na idade. Os idosos são mais frágeis, têm menos tolerância ao tratamento prolongado com medidas muito desgastantes, principalmente para aqueles que já têm uma miopatia ou já têm uma perda grande de massa muscular por da idade, mas não é pela idade que devem ser tomadas as decisões, mas sim pelas comorbilidades e pela gravidade da situação inicial. Nós tivemos doentes com mais de 85 anos que sobreviveram, ficaram bem e voltaram a uma vida normal, e infelizmente tivemos doentes muito mais novos que não resistiram nem à doença nem ao tratamento. Portanto, infelizmente, a idade é um fator que conta, mas não deve ser o fator principal, e nós não acompanhamos aqueles que dizem que devemos proporcionar a todos os doentes uma passagem pelas diferentes etapas da vida, o que os ingleses chamam de fair innings, porquanto nós sabemos que, para muitos doentes, biologicamente podem ter 70, ou 75, ou 80 anos, mas têm ainda, do ponto de vista geral, uma boa saúde, portanto, devemos fazer os possíveis para que eles possam continuar a usufruir das coisas boas da vida, nós acreditamos que acontece. Muito obrigado, professor Paulo. E já recebemos a orientação para sermos bem objetivos, então eu vou direto fazer a pergunta para que depois seja aberto ao público. O professor José Francisco Pavão nos deu o exemplo da COVAX, né, na forma de ajuda humanitária, e nós vamos ter agora um novo humanismo após a pandemia, que envolve toda a vida do planeta e não somente mais o ser humano, quando já veio falando isso, já vieram falando isso das mesas anteriores. Mas, professor José Francisco, como fazer na prática para melhorar a conscientização humana e para dar essa ajuda humanitária? Como melhorar a formação dos profissionais de saúde? Será que a Declaração de Bioética e Direitos Humanos, que já consta isso, ela pode ajudar? E como fazer para ajudar melhor o próximo, que foi a sua mensagem final? Agradecendo a pergunta, Sr. Professor, de facto, aquilo o que poderia responder, até enquanto já não jovem médico, porque já lá vão quase uma década, ou faz agora uma década, que acabei o ensino médico, e por isso esse estatuto perde-se, pelo menos aprendi isso, que ao fim de uma década se perdia o estatuto de jovem médico após 7 anos da prática,
e dizer-lhe que sou, obviamente, um defensor do ensino da ética e da bioética nas faculdades de medicina e estou em crer que em algumas faculdades, não de todos os países, obviamente, isso ainda é uma prática pouco comum. E aproveitando aqui a qualidade de secretário permanente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, agora sobre a nova direção do Dr. Giancarlo, teremos o incentivo de promover exatamente essa consideração do ensino da ética e da bioética, para a qual obviamente contaremos com o Sr. Professor Rui Nunes, algo que já tínhamos discutido há uns anos, mas que agora gostaríamos de colocar em prática. Por outro lado, até pelo meu interesse académico, como já foi percebido, eu sou um grande defensor da promoção do ensino da saúde global nas faculdades de medicina. Eu creio, obviamente, que e a medicina é uma área de enorme mudança constante, e sempre foi. Nós não devemos ser resistentes à mudança, devemos perceber a mudança. A pandemia também nos veio permitir perceber a constante mudança em que vivemos no mundo e, obviamente, que a medicina clássica tem que ser e tem de ser continuada a ser lecionada, mas as faculdades de medicina e os médicos têm que estar abertos à introdução de novas matérias e de novos contextos do seu ensino. Eu sou médico, é verdade, fiz a minha especialidade em saúde pública e exerci durante toda a minha especialidade, que é uma especialidade em Portugal não médica, junto dos hospitais, fiz muita urgência médica até há 1 ano e meio e agora resolvi dedicar-me apenas ao ensino e à promoção da saúde global e, sobretudo, da influência que a saúde tem nas relações internacionais. E por isso, considerando assim, da importância que o ensino de percebermos como é que a saúde influencia as dinâmicas da diplomacia global têm no nosso contexto. E por isso, se não forem os médicos a tomarem esta posição, por certo, e como acontece muitas vezes, eles vão perdendo essa influência para outras profissões e mais tarde vão se queixar de que há alguém não médico que é mais influente ou que percebe mais do assunto sobre determinada matéria. E é algo que considero que os jovens médicos também devem perceber e por isso olhar para as oportunidades que os rodeiam. Muito obrigado pela objetividade e em nome da objetividade, então eu passo a palavra para a doutora Rosilane para comandar agora as perguntas. Obrigada, professor. Nós temos aqui o microfone, eu peço que se apresente e que faça a pergunta. Vamos dar uma sequência de 3 perguntas e aí passamos aos palestrantes. Primeiro, cumprimentar a todos, especialmente minha colega de Conselho Federal de Medicina de gestão passada, doutora Rosilene, especificamente para o professor Paulo Maia. Sou intensivista e membro da Câmara Técnica de Terapia Intensiva do Conselho Federal de Medicina e conselheiro aqui do Regional. E, tal como eu, milhares de médicos, independente dos fatores de risco, idade, resolveram enfrentar a pandemia porque não vão viver mais 100 anos para ver a outra. Então, minha pergunta objetiva, como disse o professor Bonamigo, daqueles critérios que a Sociedade Brasileira de Medicina de Urgência, a Associação Brasileira de Medicina Intensiva e a Sociedade Brasileira de Gerontologia fizeram alguns critérios. A primeira pergunta já foi respondida pelo professor Paulo Maia, que realmente não deve haver o critério de idade. Mas a minha pergunta respeitando a informação aos pacientes familiares, as diretrizes antecipadas de vontade, existe dentro do conceito geral, deve ser abordado o critério do sistema de triagem. Ele deve obedecer ordem de chegada ou deve priorizar pacientes com melhores chances em vista do risco e benefício, apesar disso ser subjetivo, e se isso deve ser feito num único contexto ou não. E a pergunta principal é essa: obrigatoriamente há de ser feita a triagem em situação de desastre? Obrigado. Em relação à ordem de chegada, é uma posição defendida pela AQS, que quem chega primeiro deve ser atendido primeiro,
e é uma questão que é muito falaciosa, no sentido em que, se nós estivermos sempre à espera de um doente mais grave e não atendermos os doentes à medida que eles vão chegar, arriscamos a deixar morrer vários doentes e, posteriormente, admitirmos um que também vai morrer, porque até já tem um nível de gravidade tão alto que é irreversível. Portanto, o que eu suponho que seja adequado numa situação em que é necessário fazer triagem é que nós devemos ser razoáveis, isto é, devemos ser proporcionados na forma como atribuímos os recursos em relação à gravidade dos doentes, mas não devemos deixar-nos orientar apenas nem pela ordem de chegada, nem pela gravidade dos doentes. Isso pode trazer situações de demasiado risco. Além do mais, na pandemia Covid nós verificamos uma outra coisa que Martin Tobin explica extraordinariamente numa carta que escreveu no jornal, que é porque é que os doentes chegam à urgência com 75% de saturação e não têm dispneia. Isto é possível o doente estar muito gravemente doente e ter poucas manifestações de gravidade. Ou seja, nem o doente, nem a família, nem o médico se apercebem da gravidade da situação clínica do doente. Portanto, a avaliação deve seguir os parâmetros que são aceitos na triagem de múltiplas vítimas, isto é, devemos orientar pela gravidade, não devemos priorizar os doentes que inevitavelmente vão falecer, mas dentro daqueles que estão mais graves, devemos tratar primeiro os muito graves e que tenham possibilidade de sobreviver. Acho que esta era a questão fundamental. Relativamente à idade, eu sou lutador contra a discriminação pela idade, contra outras formas de discriminação, porquanto na nossa sociedade existe uma tendência muito grande para descartar as pessoas mais velhas, nem sempre são as que têm pior prognóstico, nem sempre são as mais graves, nem sempre são as que têm menos resistência biológica, seguramente são as que nós outras que merecem o mesmo nível de esforço, o mesmo nível de humanismo e humanização do cuidado. Então, nessas orientações todas que nós revisamos, tanto da AMIB como dos Conselhos de Medicina, nós encontramos dois conceitos. O primeiro, muitos conceitos, evidentemente, mas eu queria abordar aqui dois conceitos. O primeiro é que a ordem de chegada não deve servir como critério. Porém, eu fico em dúvida, eu não tenho experiência em UTI, mas se um paciente chegou um pouquinho antes e já ocupou o leito, aí já não é mais ordem de chegada, provavelmente. E o outro critério é de dar alta, também consta em vários desses protocolos, tanto dos conselhos como da AMIB, que deve ser dado alta para os pacientes que tenham um prognóstico pior. Isso está claramente citado nessas orientações. E sobre isso, professor Paulo, como os senhores têm agido aí nas vossas UTIs? Em relação a esses aspectos, em Portugal nunca atingimos aquilo que é considerado o nível de crise, isto é, em termos de desligar doentes para salvar outros com mais possibilidade. No entanto, também é um argumento que pode ser falacioso, no sentido em que, se nós transferimos doentes para locais onde não têm cuidados que sejam adequados ao seu tratamento, esses doentes não vão ter uma mortalidade de 80%, podem ter 100%, ou em vez de ter 60%, podem ter 85%. Portanto, é responsabilidade do médico garantir sempre a continuação dos cuidados e, portanto, garantir que o doente tem acesso aos cuidados adequados à sua situação. Numa situação em que é vontade do doente não viver em determinadas condições de má qualidade de vida e que essas condições já eram conhecidas da equipa da família, também é estranho que a decisão não tenha sido tomada antes, ou seja,
deixar essa decisão, não para respeitar o princípio da autonomia, a vontade do doente, mas respeitar por uma questão de utilidade. Isso é um dos argumentos também utilizados contra a legalização, por exemplo, da colheita de órgãos de coração parado nos doentes que estão na UTI, no sentido em que poderíamos criar, dizem os detratores desta ideia, podíamos criar uma pool de doentes que teriam tomado as decisões não de acordo com o interesse do doente, mas de acordo com o interesse da sociedade. E, portanto, para que isto não aconteça, estas coisas têm que ser sempre muito claras, e se nós decidimos que devemos limitar ao doente, devemos tomar a decisão com base no princípio da autonomia, da vontade do doente, da sua diretiva antecipada de vontade, se for o caso, na comunicação que é estabelecida com a família, e não porque temos um doente à porta para ser admitido. É uma má decisão e é uma decisão que não valoriza nem o princípio da autonomia, desvaloriza o direito do doente à vida e até pode condicionar o desrespeito pelo princípio da não notificação. Muito obrigado. Nós temos mais uma pergunta, então, por favor. Meu nome é Ludmila, eu sou médica intensivista e doutoranda da 8ª turma de bioética desse programa do Conselho e a Universidade. E a minha pergunta é para o Dr. Paulo em relação ao que foi feito em Portugal com os cuidados com os médicos intensivistas que tiveram burnout. O que foi feito com esses médicos em relação à saúde mental, se eles tiveram algum tipo de afastamento, ou que proteção tiveram em relação aos seus conselhos de medicina para essa guerra que nós enfrentamos, beira-leito, em todo o mundo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ludmila. Tanto quanto eu sei, não houve uma resposta organizada nesse sentido. Diferentes hospitais tiveram diferentes respostas. No meu hospital, por exemplo, houve bastante apoio do serviço de psiquiatria e psicologia para os médicos que pretenderam ter esse tipo de apoio, mas foi uma coisa individual. Não tivemos sessões práticas nem de esclarecimento no sentido de permitir que os profissionais estivessem mais atentos aos sinais de alerta de que estavam a desenvolver burnout e que estavam a desenvolver um síndrome de estresse pós-traumático e como é que eles deviam fazer para se proteger desses mesmos síndromes. Infelizmente, alguns médicos passaram por isso. A maioria dos médicos e dos enfermeiros resistiu historicamente ao impacto que teve a pandemia nos hospitais, continuaram a trabalhar, procuraram junto da família, dos amigos, a ter o suporte que precisavam nesses momentos mais difíceis, mas do ponto de vista organizado, que eu saiba, não houve em Portugal nenhuma instituição que tivesse estruturado planos de acompanhamento, seguimento e tratamento de profissionais neste problema. Muito obrigado, professor Paulo. Temos uma última pergunta, então. Professor Sendi. Sí, gracias. Francisco, en España han realizado un trabajo, unos hospitales andaluces, de forma que a un año vista los enfermos hospitalizados de COVID han presentado 35%, presentan síntomas COVID graves, síntomas post-COVID graves. Es decir, muy preocupado la gente con ello. Al principio no se le ha prestado mucha atención, pero ahora sí, ya hay unidades dedicadas exclusivamente a no sé si me entiendes, sí. Exclusivamente a la atención a esta sintomatología que no sabemos cuándo va a terminar. Por cierto, buena parte de ella es sobre todo en la esfera psicoafectiva. ¿Qué me puedes decir eso que habéis hecho en Portugal?
Bom, eu creio que, obviamente, o professor Paulo Maia poderá também ter considerações sobre esta pergunta, dada a sua implicação e, sobretudo, grande experiência médica e no contexto dos cuidados intensivos e do centro hospitalar onde está inserido. Em Portugal esta preocupação é também muito refletida naquilo em que os centros hospitalares e até a hospitalização privada têm hoje consultas dedicadas àquilo que se chama a condição do Covid longo, exatamente pela diversidade de sintomatologia do pós-Covid e daquilo que o doente refere a experimentar ao longo de vários meses. E, por isso, está institucionalizado e já protocolado uma consulta de Covid longo em vários centros hospitalares do nosso país, instituições públicas, mas também de instituições privadas. É isso que lhe posso dizer. Queria apenas, se me permite, fazer uma nota relativamente à consideração do aspecto ou da burnout que aqui foi colocada, apenas para dizer que em 2019 a Ordem dos Médicos de Portugal financiou um estudo sobre o burnout nos profissionais médicos e que eu até posso citar aqui, porque sabia disso e vim pesquisar, o seguinte: cerca de 66% dos médicos portugueses relatam um nível elevado de exaustão emocional, 39% demonstram níveis elevados de despersonalização e 30% referiam na altura uma elevada diminuição da realização profissional. Reparem que estes dados muito preocupantes são pré-Covid-19. Se o estudo fosse agora financiado, correríamos o risco de ter percentagens elevadíssimas destas respostas e da referência à burnout no mundo médico. Dizer-vos também que, na altura, por incentivo e indicação do seu bastonário, foi criado um gabinete de apoio, não direto aos médicos, que creio, e estou em consonância daquilo que foi dito pelo Sr. Professor Paulo Maia, mas pelo menos era um gabinete que indicava e criava alguma influência sobre as administrações hospitalares e sobre, tanto pública como privada, para a necessidade de se estar atento à questão do burnout nos profissionais, obviamente neste caso médico, mas que é também transversal a todos os outros profissionais de saúde. Muito obrigado. Professor Paulo, o senhor foi citado, então, por favor, pode complementar essa pergunta. Só gostaria que o senhor também complementasse o seu comentário anterior sobre se foram utilizadas as diretivas antecipadas de vontade durante essa pandemia frequentemente em Portugal ou não. Muito obrigado. Em relação às diretivas antecipadas de vontade, no meu conhecimento foram pouco utilizadas. E foram pouco utilizadas porque a maioria dos doentes que têm diretivas antecipadas de vontade, quando tiveram o Covid, muitos deles não tiveram o seu uso nos hospitais e, portanto, os dados que nós temos que são baixos, são provavelmente falsamente baixos. Relativamente à questão do apoio do longo Covid, infelizmente temos muitos doentes que ficam com sequelas de miopatia e de dispneia crónica. E são dois fatores que demoram muito tempo a passar e que condicionam grande absentismo laboral e mesmo incapacidade para as atividades do dia a dia. As outras sequelas, que quero destacar as sequelas psicológicas, porque realmente houve doentes que passaram por situações de pânico e de medo de morte iminente durante muito tempo. Muitas destas, com um bom acompanhamento psicológico e psiquiátrico, têm vindo a ser relevadas. Os aspectos físicos são mais difíceis e nós temos doentes que, ao fim de mais de um ano, continuam com grande dificuldade na autonomia das suas atividades do dia a dia.
Muito obrigado. Temos aí agora uma última pergunta. Saúde, naturalmente, daqui o professor Paulo Maia, e digo do gosto de o estar a ouvir, com muito interesse e muito empenho. Eu, mais que uma pergunta, vinha dar um testemunho. O professor Paulo Maia disse que as diversas instituições hospitalares se organizaram de formas diferentes, de acordo com as percepções diversas que tiveram. E no caso em Apreço, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra organizou-se com uma linha telefónica para dar apoio aos profissionais de saúde, com uma linha telefónica dedicada para dar apoio à população geral e com uma linha telefónica dedicada, específica, para doentes, englobando naturalmente áreas de psicologia e áreas de psiquiatria, e a procura foi muito interessante, foi valiosa. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Algum comentário mais, professor Paulo? Queria cumprimentar o Sr. Presidente dos aspectos também e dizer que muito mais uma vez tenho muita pena de não poder estar aí, porque estas discussões ao vivo têm sempre outro impacto, não é? Este atraso tem na transmissão da voz e da imagem, mas fico muito satisfeito pela organização do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra teve neste aspecto, porque foi importante para os profissionais, e tenho a certeza que foi, seguramente para os familiares dos doentes foi muito mais importante, porque aquilo que aconteceu em toda a Europa, não foi apenas em Portugal, nos primeiros meses da pandemia, foi como se costuma dizer, um breakdown, uma descida civilizacional para a qual ninguém estava já preparado e ninguém pensava que viesse a acontecer com esta intensidade. Portanto, todas estas iniciativas que possam diminuir ou mitigar até o efeito tão devastador de um acontecimento deste género são louváveis e seguramente contribuíram para reduzir o mau efeito nas pessoas. Muito obrigado, professor Paulo. Então, antes de passar a palavra para a professora Rosilane, para que dê a palavra final para os nossos participantes, né? Só fazer um comentário, né? Que isto aqui, que nós estamos aqui ao vivo com o professor Paulo, foi mais uma das contribuições, digamos, positivas da nossa pandemia. Não só assim como nas aulas remotas, etc. Então, essa foi mais uma contribuição da pandemia. Muito obrigado. Também agradeço também mais uma vez o convite. Professora Rosilane. Obrigada, professor Bonamigo. Então, nós tivemos aqui um momento muito importante durante toda esta manhã. Com certeza, vamos sair refletindo muito sobre tudo que ouvimos aqui. Não falta temas importantes para discutirmos pós-pandemia, sobre as sequelas, sobre o sofrimento que as pessoas estão passando em decorrência, já vimos aqui sobre os aspectos econômicos, sobre as sequelas, sobre a falha do acesso à educação, às escolas para as crianças também. Esse é um problema grande que nós vamos enfrentar, pois as crianças que ficaram fora das escolas, elas também estão sofrendo traumas por conta disso. Eu li, acho que foi no slide do professor Paulo Maia, sobre o aumento da violência doméstica no tempo da pandemia contra crianças e mulheres, enfim. Além daqueles pacientes crônicos que ficaram sem a assistência adequada durante todo esse tempo. Então, são muitos temas, são muitos problemas que nós, médicos e demais profissionais de saúde, temos que enfrentar com bastante atenção e com bastante, eu diria, cuidado e atenção. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Paulo para suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez ao CFM o convite, louvar esta iniciativa, porquanto é muito importante que estes assuntos sejam discutidos não apenas do ponto de vista da gestão e da organização, mas também do impacto que tem na humanização, do impacto que tem no tratamento dos doentes,
e dizer que esta troca de experiências entre a comunidade portuguesa e espanhola, aproveitamente para cumprimentar a professora Cristina Nunes, que é um bocado ouvi com muito gosto, e agora alargar também aos nossos amigos de língua espanhola, é muito louvável e é só destas boas discussões e que se pode progredir seguramente e por consenso pode ter a melhoria da nossa prática enquanto médicos, porque o nosso objetivo deve ser sempre ajustar a prática de forma a salvar mais vidas, salvar vidas com mais qualidade e procurar fazê-lo de forma a que os doentes tenham um acesso mais facilitado, mais oportuno e mais justo. E, portanto, as minhas últimas palavras são, sem dúvida, para agradecer e também para cumprimentar e para visitar o CFM, o seu presidente, o Sr. Irangalo, todos os participantes nesta reunião e não quero mais dizer o quão lamento não estar aí, tenho muito bons amigos que estão na sala, muitos amigos também na Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, tenho muita pena de não estar e não poder encontrá-los a todos nós. Um grande abraço para todos e muito obrigado por terem possibilidade de participar deste modo à distância. Obrigado também ao Secretariado do IDOC. Não faltará oportunidade para que possamos estar juntos, professor Paulo. Muito obrigada pela sua apresentação e pela sua presença conosco. Professor Francisco. Muito obrigado. Agradecer também, de novo, o convite que me foi dirigido, esta oportunidade de aqui estar entre todos os colegas, no debate de considerações tão importantes que aqui já foram tidos desde o início da manhã e que continuarão no dia de amanhã também, e dar um agradecimento, obviamente, ao Conselho Federal de Medicina pela organização de mais este evento e agradecendo também a moderação da mesa e ao Sr. Professor pela forma dinâmica como interagiu com as perguntas que aqui nos foram colocadas. Por fim, dizer-vos, ou pelo menos passar de novo a mensagem, que a saúde global permite, obviamente, esta relação da saúde com as relações internacionais e o contexto da saúde global permite alcançar, ou poderá permitir alcançar, uma melhor saúde para todos e poderá, obviamente, promover a saúde como um direito humano e, sobretudo, como um bem público global que aqui hoje já foi também referido. Que estas questões devem ser sempre discutidas, devem ser referidas e, mais uma vez, não esquecidas apenas para as considerações académicas, mas colocadas em práticas e, sobretudo, debate entre colegas dos mais diversos países. Obrigado. Muito obrigada, professor Francisco. Professor Bonamigo. Bom, só já me despedi anteriormente, mas agradeço mais uma vez o convite e a honra de estar aqui e também a satisfação por ter participado de uma mesa tão agradável como foi essa com vocês dois.